E a propósito dessas medidas propostas pelo ministro Paulo Guedes, antes de lhe fazer uma pergunta, só uma contextualização para quem nos assiste. São medidas, então, que a equipe econômica propôs ao Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Meio Ambiente repassou essas ideias para o IBAMA trabalhar em cima delas ou então contra-argumentar. Ministro, agora vem a pergunta, na verdade é um pedido. A senhora pode explicar para quem nos assiste o que há de mais, na sua opinião, grave e perigoso para o meio ambiente nesse pacote do ministro Paulo Guedes? Olha, é uma série de coisas, segue na mesma lógica em relação ao licenciamento, em relação a abrir mão de uma série de regramentos para facilitar os empreendimentos. Agora, o que nós temos de mais grave é o Ministério do Meio Ambiente mandar essas medidas para os órgãos do Ministério, que são subordinados ao Ministério, sem nenhum tipo de orientação, como se não tivesse uma opinião sobre o assunto. Passa a boiada e eu encaminho para, digamos, quem está hierarquicamente numa posição, em termos da hierarquia, enfim, como que eu chamo, administrativa, jamais técnica, porque os servidores do IBAMA, do ICMBio, do INPE, do que quer que seja, eles têm que preservar a sua autonomia técnica e não podem se submeter à vontade política de quem quer que seja. Mas o ministro e o ministério têm a obrigação de ter uma opinião, de mandar um parecer, uma orientação. Não pode entregar os servidores do IBAMA, do ICMBio, para o vitupério, como se fossem eles aqueles que não querem ajudar nos investimentos. É a velha lógica, André, de fazer chantagem. Claro que nós estamos numa situação difícil de desemprego, numa situação econômica grave. E aí o que é que o governo faz? Ele tenta colocar na responsabilidade dos órgãos ambientais a pecha de que são eles que não estão permitindo os investimentos. Quem não está permitindo os investimentos é esse governo que está fazendo com que o Brasil perda investimento que vem de fora, contratos sejam cancelados, que a gente não finalize o Mercosul, que a gente não entra na OCDE, que a gente é considerado um pária ambiental e que os investidores não querem apostar em quem destrói unidades de conservação, faz violência contra a população indígena e quem quer emitir CO2. Inclusive, uma das coisas gravíssimas que tem nesse pacote é em relação a facilitar desmatamento na Mata Atlântica, e é uma ignorância, uma incompetência, porque a Mata Atlântica, né, que já tem só 8% de Mata Atlântica, de uma área que já foi 1.300.000 quilômetros quadrados, essa área preciosíssima em biodiversidade, ela é protegida por uma lei específica na Constituição. Não pode mais ter corte raso na Mata Atlântica. E qualquer coisa em contrário não tem alternativa. É uma lei acima de todas as leis. E eles estão querendo destruir um bioma que só resta 8%, depois de muito trabalho para aumentar a preservação na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a caixa d'água de São Paulo, é responsável pela regulação do microclima, de todos os estados, né, que compartilham o bioma Mata Atlântica. E eles ainda estão querendo passar a boiada no pouco que resta, como estão fazendo o desmatamento aumentou no Cerrado, o desmatamento está fora de controle na Amazônia. Tem uma pesquisa feita por uma pesquisadora do INPE, que dá conta, de que a Amazônia já está emitindo mais CO2 do que sequestrando CO2. E os pesquisadores estão dizendo que se nós ultrapassarmos, não é, os 25% de destruição da Amazônia, nós vamos entrar num processo de savanização. Então, esse pacote é o pacote que os ambientalistas estão chamando, né, da boiada das boiadas. Digamos assim, é o pisoteio geral.